disse: só tem a fita cassete mesmo, só para o áudio. E o camarada foi e gravou a pregação dele, falou: vou levar para casa, vou ouvir, porque eu não sei, parece que tem gente dormindo na minha pregação. Ele olhava assim, não chegava bem de longe, e parecia que alguém estava encostado, ou estava abrindo a boca, a pessoa reclinava a cabeça. Ele falou: parece que estão dormindo na minha pregação. E levou a fita cassete para casa. Quando chegou lá, não quis nem falar direito com a esposa, já foi direto no quarto, fechou a porta, colocou a fita cassete lá no gravador, apertou o play, e ele dizia consigo: eu quero saber o que está acontecendo, parece que estão dormindo na minha pregação. E ele apertou o play. Quando começou a ouvir, não deu nem um minuto, dormiu também. Realmente, o povo estava dormindo na pregação dele. Mas por quê? Estava faltando alguma coisa, não é? Às vezes o povo está cansado, mas às vezes também o pregador está precisando de ajuda divina. Quando Jesus andou na terra, a Bíblia diz que ele era cheio de graça e de verdade. Tem que ter graça, não é só verdade, tem que ter graça. A Bíblia diz: crescei antes na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu estava falando da lógica, a pessoa que baseia tudo na lógica. Já vamos voltar para a leitura bíblica. A pessoa baseia tudo na lógica e tal, 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, e a doutrina da Trindade não entra na minha cabeça porque não tem lógica, e a pessoa se esquece que a fé precede a razão. A pessoa se esquece que a Bíblia é um livro cujas verdades se discernem espiritualmente com a iluminação do Espírito. Não é um livro qualquer que você interpreta como se fosse um livro de filosofia que você interpreta a bel prazer. Não. A Bíblia é a palavra de Deus, precisa de iluminação do Espírito. Mas eu me lembrei daquele caso de dois amigos que não se viam há muito tempo e se encontraram e começaram a conversar, e conversa vai, conversa vem, e dali a pouco um deles falou: rapaz, sabe o que eu estou estudando agora? O outro: o quê? Estou estudando uma matéria na faculdade. Que matéria extraordinária! E dentro dessa matéria eu estou estudando lógica. Até mesmo lógica parece uma coisa tão maçante. Não, rapaz, lógica é algo extraordinário. Eu estou gostando muito de lógica. Mas por quê? Você começa a saber resposta para tudo. Você obtém resposta para tudo. Tudo na vida tem lógica. Eu até mesmo. Olha, eu vou te dar um exemplo. Você tem aquário? O camarada falou: tem. Então veja como tem lógica. O que você põe dentro do aquário? Ora, é óbvio, peixe. Então veja, olha como tem lógica. Tem aquário e você põe os peixes dentro do aquário. E quem é que gosta de ficar olhando para os peixinhos dentro do aquário? Ora, as crianças. Então veja, tem criança na sua casa? Meu filho, rapaz, esqueci de falar, eu casei e já nasceu meu filho, estou todo animado. Então veja como tem lógica. Tem aquário, tem peixe, tem a criança que gosta de ficar olhando para os peixinhos dentro do aquário. E tem mais, veja como tem lógica. Você tem aquário, tem peixe, tem criança, na sua casa tem uma mulher. Sim, eu falei, eu sou casado, então veja como tem lógica. Aquário, peixe, criança, a mulher, veja como tem lógica. E se tem aquário, tem peixe, tem criança, tem a mulher, veja como tem lógica. Aquário, peixe, criança, mulher, e tem mais. Você não é um homossexual. O papai arregalou o olho assim, olha que interessante. Nunca eu tinha pensado nisso, tem lógica mesmo. E ali eles se despediram e tal. E o rapaz que tinha ouvido aquela conversa encontrou com outro colega. E começaram a conversar. E dali a pouco ele falou assim: olha, encontrei um amigo meu que eu não via há muito tempo. Olha, meu amigo, ele me convenceu de que eu devo estudar lógica. E o outro disse: mas por quê? Você fica sabendo a resposta para tudo. Você descobre que na vida tudo tem lógica. Isso é mesmo. Vou te dar um exemplo. Você tem aquário? E o rapaz disse: não, então você é um homossexual. Já foi direto na conclusão. Veja como a lógica pode levar a pessoa a conclusões totalmente erradas e precipitadas. Então, tome cuidado, irmão, com a lógica. Fique com a palavra de Deus. Fique com a revelação divina. Você que gosta muito da lógica, não, tem que ter lógica. Não entra na minha cabeça. O ser humano é limitado. Ele não compreende muitas coisas. Ele tem que aceitar aquilo que está na Bíblia como verdade. Ele tem que aceitar como verdade. E Paulo, voltando agora à leitura, agora vamos voltar. 1 Coríntios 15. Agora sim vamos finalizar aqui a leitura. 1 Coríntios 15, 1 a 4.
Então eu falei que a nossa fonte primária de autoridade não é a experiência, não é a lógica humana, não é a história da igreja, embora seja importante, não é a teologia, porque a Bíblia está acima da teologia. A teologia, repito, é o que os teólogos dizem da Bíblia. A Bíblia é a própria palavra de Deus. Então, guarde bem isso. Você que é estudioso, eu não estou aqui falando contra a teologia, porque se eu falasse da teologia, estaria falando contra mim mesmo. Porque graças a Deus, por graça de Deus, eu milito também nessa área teológica. Já fui professor durante 10 anos de várias matérias teológicas, já coordenei cursos teológicos. No momento, eu estou apenas atuando nessa área mais como palestrante, convidado, alguma escola, alguma instituição me convida para ministrar formaturas ou dar uma aula inaugural, assim por diante. Eu participo, mas por graça de Deus, eu já militei nessa área há muito tempo e continuo ainda. Não é? Eu gosto de falar com os teólogos, continuo fazendo teologia, não é? Então, meus amados irmãos, não vai aqui nenhum desdoro aos teólogos e à teologia. Eu só estou enfatizando que a Bíblia está acima da teologia. E Paulo, como teólogo que era, embora na época não existisse esse título tão pomposo, não se utilizasse, mas Paulo, fica claro que ele era teólogo, estudioso, uma pessoa que argumentava com muita clareza sobre as verdades da palavra do Senhor. Mas veja aqui, a fonte de autoridade de Paulo qual é? Vamos ver. Também vos notifico, irmão, o evangelho que já vos tem anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tem anunciado. Lembre-se, se aqui indica condicionalidade. É preciso permanecer no evangelho tal como nós o recebemos, se não é que crentes em vão. Agora veja, versículo 3: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo o que me foi revelado no terceiro céu, e que foi sepultado, e que ressuscitou no terceiro dia, segundo as minhas experiências e a minha lógica. É isso que está escrito? Amém? Não, segundo as Escrituras. Veja, segundo as Escrituras. A teologia paulina, portanto, era cristocêntrica e era também biblicocêntrica. O cristão que se preza ama a palavra. Glória a Deus. O cristão que se preza, ele quer ter como fundamento o que está na palavra. Lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6, Paulo foi claro. Ele disse que em nós aprendais, referindo-se a ele e a Apolo, que eram dois grandes expoentes da época. Ele disse que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Não ir além do que está escrito. E muitos hoje, infelizmente, estão indo além do que está escrito. Mas, meus irmãos, eu já vi pregador dizendo: fecha a Bíblia, irmão. Fecha a Bíblia, porque Deus está me dando uma revelação nova. Não acredite nele. E esse mesmo pregador é um que diz que visita a sala das Escrituras, a sala dos templos, e fala com Maria, e conversa com Paulo, e diz que Maria revelou para ele o que aconteceu na vida de Jesus dos 12 aos 30 anos, e Paulo revelou para ele as coisas inefáveis de que ao homem não é lícito falar. E um irmão esteve lá certa vez na igreja dele, na América, e disse que os anjos controlavam tudo ali, e tinha até um irmão que estava oferecendo água para a parede. Deixa eu aproveitar para ele, tá? Disse que o irmão olhava para a parede, fazia assim para a parede, e aquele pastor disse para mim: olha, se me contasse eu não acreditaria, mas eu vi. O camarada olhava para a parede e fazia assim. E aí eu perguntei para o irmão que estava do meu lado: meu irmão, o que é aquilo? O irmão disse: ele está oferecendo água para o anjo. Ele disse: mas anjo bebe água? É isso aí. Então veja aí a pessoa quando ela